Olá, bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje a gente vai direto num pilar da cidadania brasileira, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Isso aí. A gente separou um material aqui sobre direitos e deveres individuais, coletivos. E a nossa missão é tentar extrair aquelas garantias mais cruciais, né? Principalmente as que batem lá no direito penal, nas penas, liberdades. Exatamente. E vamos começar forte já. Quais são as penas que a nossa Constituição proíbe mesmo, assim, na lata? Olha, o artigo 5º, inciso XVV, é bem taxativo quanto a isso, sabe? No Brasil, é vedada a pena de morte. Bom, salvo em caso de guerra declarada, né? Certo, essa é a exceção. Isso. Também são proibidas penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, que, atenção, é diferente do trabalho prisional, tá? Esse tem um viés mais educativo, produtivo. Entendi a diferença. Isso. Banimento, que seria expulsão brasileiro nato, e, claro, penas cruéis. Penas cruéis. Isso me leva direto a pensar na situação dos presídios. Como que essa proibição conversa com a realidade que a gente vê? Pois é um ponto super delicado. Essa vedação, ela tá ligada à dignidade humana. Não é só a pena que está escrita lá no papel, na lei, mas sim as condições de cumprimento. Ah, como a pena é cumprida na prática? Exato. Lembra daquele caso que foi bem falado, da decisão do STJ que proibiu manter presas em containers lá no Espírito Santo? Lembro, sim. Foi um exemplo disso. E de forma mais ampla ainda, o STF, numa ação chamada ADPF 347, ele reconheceu o que se chama de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. Um nome forte. O que significa isso? Basicamente, que existe uma violação assim massiva, sistemática, de direitos fundamentais lá dentro por omissão do Estado. Uma falha generalizada. Entendi. E o que o STF determinou para tentar mudar isso? Bom, duas medidas bem centrais foram proibir o bloqueio de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. O dinheiro para melhorar o sistema. Isso. E também implementar de forma obrigatória mesmo as audiências de custódia em todo o país. Ah, a audiência de custódia. Para que ela serve exatamente? Ela é para analisar rapidinho a legalidade e a necessidade da prisão em flagrante, sabe? Ou nos outros tipos de prisão, para checar se o mandado foi cumprido direitinho, se o preso está bem íntegro. Entendi. Falando ainda em limites, você mencionou a proibição de pena perpétua. Como funciona esse limite de tempo na prática aqui no Brasil? Então, a lei atual, que foi alterada pelo pacote anticrime, fixou em 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão. Está lá no artigo 75 do Código Penal. 40 anos é o teto. É o teto para ficar preso, sim. Mas, um detalhe importante. Para calcular benefícios, tipo progressão de regime, sabe? Passar para um regime mais brando. Sim. Aí o cálculo é feito em cima da pena total que a pessoa recebeu na sentença, mesmo que seja, sei lá, 60, 70 anos, não sobre os 40. Isso é uma súmula do STF, a 715. Ah, interessante essa diferença. E esse limite de 40 anos, ele também vale para as medidas de segurança, tá? Aquelas aplicadas a quem é inimputável. O STF entende assim. E também tem o limite da pena do crime em si, né? Conforme outra súmula, agora do STJ, a 527. Certo, mas isso quer dizer que, depois desses 40 anos, ou quando a pessoa cumpre a pena, os efeitos daquela condenação simplesmente desaparecem? E a questão dos maus antecedentes? Aí a coisa tem umas nuances, sabe? A reincidência, que é cometer outro crime depois de já ter sido condenado, ela tem um prazo para limpar, digamos assim. São 5 anos depois que a pena acaba. 5 anos. Depois disso, aquela condenação antiga não serve mais para dizer que a pessoa é reincidente. Só que o STF decidiu, num caso importante, RE 593-818, que mesmo essas condenações mais antigas que já não contam para reincidência, elas podem ser consideradas como maus antecedentes. Ah, para aumentar a pena base. Exatamente, para aumentar a pena base lá no início do cálculo da pena. Mas o importante é, a mesma condenação não pode valer como reincidência e como maus antecedentes ao mesmo tempo, tá? Isso também é súmula a 241 do STJ. Entendi, uma coisa ou outra. E essa ideia de que a pena não pode ser perpétua vai longe. Até sanções administrativas, tipo proibir alguém de voltar para o serviço público para sempre,
O STF já disse que é inconstitucional. Faz sentido. Essa vedação à perpetuidade é bem ampla. Rapidinho, tem outros dois princípios que você mencionou que são chave na aplicação da pena. Sim, a individualização e a intranscendência da pena. Bem rápido, individualização, artigo 5º XLV, significa que a pena tem que ser, individualizada, adaptada para cada pessoa. Na lei, na decisão do juiz, na execução. Como a progressão de regime que você falou. Isso. Foi por causa desse princípio que o STF derrubou aquela regra antiga que obrigava todo mundo condenado por crime hediondo a começar no regime fechado. Entendi. E a intranscendência? Intranscendência ou pessoalidade, está no inciso XLV. Quer dizer que a pena não passa da pessoa do condenado. Morreu o réu, acabou a punibilidade. A pena morre com a pessoa. Exato. A única coisa que pode passar para os herdeiros é a obrigação de reparar o dano, o prejuízo financeiro causado pelo crime. E mesmo assim, só até o limite do que eles receberam de herança. Certo. Aí um detalhe, manter um bebê com a mãe que está presa, por exemplo, pensando no bem-estar da criança, o STF já disse que isso não viola esse princípio da intranscendência. Muito interessante. Bom, mudando um pouquinho o foco agora, mas ainda no artigo 5º, e os direitos de reunião e associação? São parecidos, mas não são a mesma coisa, né? Não são, tem diferenças importantes. Pensa assim, o direito de reunião está lá no inciso 16. É para encontros mais passageiros, temporários, uma passeata, um protesto. Uma manifestação. Isso. Os requisitos são, tem que ser pacífica, sem armas, em local aberto ao público e tem que ter um aviso prévio para a autoridade. Não é pedir permissão, é só avisar. Tá. Só comunicar. Para que esse aviso? O STF entende que é mais para organizar, para garantir a segurança, o trânsito, e também não pode frustrar outra reunião que já estava marcada para o mesmo local. E esse aviso nem precisa ser super formal, às vezes a ampla divulgação na mídia já serve. Entendi. A Marcha da Maconha, por exemplo, lembra? O STF considerou que era um exercício legítimo da liberdade de expressão e de reunião, desde que não fizesse apologia ou incitação ao crime, claro. Certo. E a associação? Aí já é diferente. A associação, incisos 17 a 21, implica um vínculo mais estável, duradouro, um clube, um sindicato, uma ONG. Uma intenção de permanência. Perfeito. Ponto-chave aqui. Liberdade para criar associação para fins ilícitos, não pode ser tipo paramilitar, né? A criação não depende de autorização de ninguém. Para suspender atividades só por decisão judicial e para dissolver, para fechar compulsoriamente, só com decisão judicial definitiva, que não cabe mais recurso, chamado trânsito em julgado. Entendi. Precisa de decisão judicial para interferir. Exato. E ninguém é obrigado a se associar ou a continuar associado. O STF já disse, por exemplo, que é inconstitucional exigir que a pessoa pague dívida para poder sair de uma associação ou exigir filiação para receber seguro-defeso, no caso dos pescadores. E elas podem representar os membros na justiça? Podem, se tiverem autorização expressa deles, podem representar individualmente ou podem atuar como substitutas processuais em ações coletivas. Aí basta ter uma autorização genérica lá no Estatuto da Associação. Nossa, quanta coisa. Fica bem claro que o artigo 5º é um universo mesmo, né? Molda desde o sistema penal até o jeito como a gente pode se juntar e se manifestar. Sem dúvida alguma. Ele estabelece limites muito claros para o poder do Estado, né? E busca, acima de tudo, proteger a dignidade da pessoa, mesmo diante de desafios gigantescos, como essa crise carcerária que a gente falou, ou o desafio de equilibrar punição com ressocialização. Então, o que fica de tudo isso, para mim, mostra uma dinâmica constante, né? Como esses direitos são interpretados e aplicados no dia a dia, na vida real. Exatamente, é uma conversa contínua. E para a gente refletir um pouco, quando a gente pensa nesses limites da punição, o teto de 40 anos, essa distinção entre reincidência que um dia acaba e maus antecedentes que podem durar mais, fica a questão, né? Como que o sistema jurídico consegue equilibrar a necessidade de responsabilizar alguém socialmente, mas sem aniquilar completamente o futuro dessa pessoa, mesmo depois dela ter cumprido formalmente a pena. É algo para a gente continuar pensando.